A cidade sempre parecia diferente à noite, implacável, cortante, impregnada por uma tristeza silenciosa que se agarrava ao asfalto como neblina. Mia não caminhava por aquelas ruas havia 12 anos, desde que deixara tudo para trás num único e violento acesso de determinação. Jurara que jamais voltaria. Mas a vida, especialmente uma vida que nunca se curava completamente, tinha um jeito de voltar em círculos cada vez maiores até obrigá-la a encarar aquilo de que tentará fugir. As rodas da mala batiam com força no concreto quebrado enquanto ela caminhava em direção aos prédios baixos do Distrito 9, o lugar que um dia chamou de lar e depois de inferno. Sua família ainda morava ali, no conjunto habitacional decadente da esquina, onde as janelas nunca fechavam completamente e os vizinhos discutiam através das paredes finas como confissões que vazavam para a vida uns dos outros. Eles mandavam ali. Mandavam nas pessoas também. Eram pequenos, mas temidos, envolvidos com o tipo de comércio clandestino que prosperava em bairros cuja existência o resto da cidade havia esquecido. Mia fora criada naquele mundo, preparada para herdá-lo, treinada para obedecer. Mas ela o abandonou, sem explicações, sem despedidas, simplesmente sumiu. Tornou-se outra pessoa. Uma balconista em uma livraria de livros antigos. Uma mulher que lia poesia em cafés. Uma pessoa que conseguia dormir sem ouvir passos no corredor. Mas agora ela caminhava de volta para a vida que havia abandonado, com o coração martelando nas costelas. A redenção não era barata. E o preço que ela teria que pagar esta noite era traição. Ela tentou racionalizar. Sua família não era inocente. Eles manipulavam, ameaçavam, controlavam. Não eram monstros, mas também não eram bons. Ela disse a si mesma que a traição traria justiça, não apenas para os outros, mas para a versão dela mesma que eles sufocaram quando ela era jovem. Ela disse a si mesma que era certo. Mas isso foi antes de ela rever o bairro. Antes que as lembranças a atingissem com a força silenciosa de fantasmas que retornam para verificar se ela os havia esquecido. Ela chegou ao beco familiar, envolta no brilho alaranjado sempre presente dos postes de luz bruxuleantes. O ar cheirava a concreto úmido e cigarros velhos. Seu corpo enrijeceu automaticamente, como se estivesse se preparando para um golpe. Mas nada aconteceu. As sombras não se moveram em sua direção. A porta que ela outrora temia, uma placa de metal marcada pela ferrugem e iniciais gravadas por mãos entediadas, permaneceu fechada. Ela não estava ali para ficar. Ela estava ali para terminar algo. No andar de cima, o apartamento 3B guardava aquilo que ela procurara. Ela subiu a escadaria, cada degrau rangendo sob seu peso. Sua mão tremeu levemente antes de bater. Sua mãe abriu a porta, o rosto mais velho, mais magro, os olhos fundos, mas ainda penetrantes de suspeita. Por um instante, Mia pensou que ela pudesse fechá-la novamente. Mas, em vez disso, o olhar da mãe suavizou-se, apenas um pouco, e ela deu um passo para trás. Eu sabia que você voltaria para casa algum dia, disse ela baixinho. Eles sempre voltam. Mia entrou devagar. O apartamento cheirava especiarias antigas e poeira, o mesmo aroma que impregnava suas roupas de infância. A sala estava escura, iluminada apenas por um abajur com a cúpula rachada. Seu irmão mais novo, Jonah, estava sentado no sofá, inclinado para frente com os cotovelos apoiados nos joelhos. Quando olhou para ela, sua expressão era indecifrável, raiva, alívio e confusão, tudo misturado. Vejam só quem resolveu voltar, disse ele, com a voz extremamente fina. Mia queria dar um passo em sua direção, para transpor a distância de 12 anos com um abraço, mas permaneceu perto da porta. Ela não estava ali para se reconectar. Ela não estava ali para consertar nada. Ela estava ali para traí-los. O pai deles estava no quarto dos fundos. Ela conseguia ouvi-lo tossir, tosses profundas e úmidas que faziam as paredes tremerem. A doença estava piorando, haviam-lhe contado ao telefone semanas atrás, numa ligação que ela atendeu por acaso. Aquela ligação havia levado a este momento. Ela caminhou pelo corredor estreito. Quando chegou à porta do quarto, algo dentro dela vacilou como uma chama exposta ao vento. Ela empurrou a porta e a abriu. Seu pai jazia na cama, mais magro do que ela jamais imaginara que pudesse ser. Suas mãos, outrora fortes, tremiam enquanto ele as erguia levemente em comprimento. Quando seus olhos encontraram os dela, encheram-se lentamente de algo que poderia ser dor, amor ou ambos. Mia, ele sussurrou. Minha garota. Aquelas palavras a despedaçaram. Ela sentiu lágrimas subindo, indesejadas, perigosas. Ela as engoliu.
Ela se aproximou lentamente. Oi, pai. Ele riu, uma risada suave, frágil. Então você se lembra de mim. Milhares de lembranças percorreram sua pele. Seu pai a ensinando a dar nós. Seu pai gritando com seu irmão até ele tremer. Seu pai a carregando para casa depois que ela ralou o joelho. Seu pai colocando uma arma nas mãos adolescentes de Jonah e dizendo que o mundo não era justo. Então eles tinham que pegar o que precisavam. Seu pai a ensinando a mentir. Ela sentou-se na beira da cama. A traição que carregava no bolso do casaco pesava muito. Documentos, fotos, provas do que sua família havia feito. Ela passara semanas reunindo tudo, preparando-se para entregar ao investigador que se encontraria com ela ao amanhecer. Ela havia dito a si mesma que conseguiria. Mas ver o pai agora, frágil e debilitado, fez com que a certeza que ela tinha se dissipasse em seu peito. Ele estendeu a mão para ela. Ela hesitou apenas um segundo antes de deixá-lo segurá-la. Você voltou para casa, murmurou ele. Eu rezei para que voltasse. Mia sentiu uma pequena ruptura dentro de si, um lugar que ela pensava ter se transformado em pedra há muito tempo. Você está doente, disse ela baixinho. Ele assentiu. Não importa. Não mais. Respirou fundo, uma inspiração áspera e rouca. O que importa é você. Ela olhou fixamente para ele. Por quê? Depois de tudo. Ele fechou os olhos como se estivesse reunindo forças. Porque você foi a melhor coisa que sua mãe e eu já fizemos, e a única que não conseguimos controlar. As palavras a atingiram como uma lâmina cortando um tecido. Ele abriu os olhos novamente. Eu sei porque você foi embora. Não te culpo. Mia tentou falar, mas sentiu a garganta bloqueada. Você achou que tinha que fugir. Ele sussurrou. Mas você pode parar de fugir agora. Essa vida acabou. Eu não consigo mais suportá-la. Um arrepio percorreu sua espinha. O que você quer dizer? Jonah não tem vocação para liderança, disse ele. Ele não quer ser líder. E sua mãe? Ela está cansada. Seus olhos suavizaram. Se você quer se salvar, salve-nos também. Ela recuou a mão. O medo se misturou com algo mais sombrio, o reconhecimento. Te salvar? Ela repetiu. Depois de tudo. Sim, murmurou ele. Porque você é a única que pode. Mas salvá-lo significava se destruir completamente mais uma vez. Significava voltar para as mesmas correntes das quais havia escapado. E ela não tinha certeza se era forte o suficiente. A redenção não era garantida. Era uma escolha. Ela saiu do quarto antes que pudesse desmaiar. Na sala de estar, Jonah observava com olhos escuros e expectantes. Você voltou por algum motivo, disse ele. Papai acha que é para consertar as coisas. Mamãe acha que é para ficar. Eu acho que é porque você ainda não terminou com a gente. Mia desviou o olhar. Você não me conhece mais. Talvez, disse Jonas, mas você também não se conhece. Ela caminhou em direção à janela. Lá fora, a neblina descia pela rua como fumaça que se movia lentamente. Por que você me ligou? Perguntou ela sem se virar. Jonah não fingiu que não sabia o que ela queria dizer. Porque precisávamos de você. Porque o papai está morrendo. Porque a mamãe não sobreviverá neste lugar sem ajuda. Porque estou me afogando tentando manter tudo em ordem. Ela fechou os olhos. A voz de Jonah baixou. E porque vocês ainda são da família. Mesmo depois de tudo. Família. A palavra se contorcia dentro dela como um nó que se apertava. Ela sentiu novamente os documentos da traição dentro do casaco. Frios, finos, inegáveis. Imaginou entregá-los. Imaginou sua família sendo levada algemada. Imaginou-se finalmente livre de tudo aquilo. Então ela imaginou seu pai morrendo sozinho. Sua mãe desmoronando. Jonah afundando cada vez mais no desespero. Sua redenção exigiu traição. Mas talvez a traição não fosse o que ela imaginava. O amanhecer irrompeu pelas persianas. Com ele, chegou o momento que ela havia planejado. Encontrar o investigador às 5h45 perto da antiga padaria. Ela chegou ao beco às 5h40. Sua respiração saía em baforadas visíveis enquanto ela tirava o envelope do bolso. Passos se aproximaram. O detetive Ali emergiu da neblina, com o casaco bem ajustado ao corpo. Vocês têm as provas? Mia olhou fixamente para o envelope. Sua mão tremia. Sim,
Ela sussurrou. Mas eu. Ele esperou, com uma expressão indecifrável. Dê-me isso, disse ele gentilmente. Nós vamos protegê-la. Você finalmente será livre. Livre. Ela provou a palavra. Parecia cinzas. Ela pensou na voz cada vez mais fraca do pai. Nos olhos cansados da mãe. No desespero de Jonah. No apartamento destruído. Na vida da qual ela fugiu. Na vida que ainda moldava. Ela olhou para Ali. Não posso, disse ela. Ele se enrijeceu. Mia. Ela rasgou o envelope ao meio. Depois de novo. E de novo. O papel caiu no chão como neve. A voz de Ali endureceu. Você está cometendo um erro. Não, ela sussurrou. Estou escolhendo aquilo com que consigo conviver. Ele olhou fixamente para ela. Eles vão te arrastar de volta. Eu sei. E você vai perder tudo. Talvez, disse ela. Mas desta vez, vou perdê-lo nos meus próprios termos. Ele se afastou sem dizer mais nada. Mia permaneceu no beco muito tempo depois que ele desapareceu. A neblina adensou, engolindo os últimos vestígios de sua traição. Ela sentiu algo dentro de si, não paz, mas algo próximo da aceitação. Ela se voltou para o Distrito 9, para o lar destruído que a aguardava, para as pessoas que amava e temia na mesma medida. Sua redenção não foi a liberdade. Não foi a justiça. Não foi a fuga. Sua redenção foi escolher a compaixão em vez da vingança. Escolher a conexão em vez do abandono. Escolher uma verdade que não era pura ou heroica, mas humana. Ela caminhou de volta em direção ao apartamento, em direção à sua família, em direção à vida que agora viveria, com os olhos bem abertos. Esperançoso, mas com uma sombra. Agridoce. E a dela.